Recentemente eu botei um vídeo no TikTok falando sobre a proibição do bodybuilding na ex-União Soviética, né, na antiga União Soviética. E algumas pessoas vieram me questionar, dizendo que era fake news, que isso não tinha acontecido, que era mentira. Mas esse assunto eu conheci pesquisando sobre levantamento de peso, na verdade, né? Tem um levantador de peso que ele é bem famoso, Pisarenko, que é um russo dos anos 70 e 80, que ele começou a carreira porque ele queria ser bodybuilder, né? Ali estava na Gold Era, ali na época do Arnold e tal, e com certeza essas informações chegavam lá na Rússia também. E ele queria ser bodybuilder, mas era proibido. E aí eu fui pesquisar sobre isso e vi que em 1973 foi proibido o bodybuilding na União Soviética, não é? Porque bodybuilding é um concurso, né? Não é como um esporte de performance que é objetivo, tem pontos. Ele é quase um concurso de beleza. Então foi proibido lá nessa época. E esse cara, ele queria ser bodybuilder, mas a forma que ele encontrou de se exercitar sem ser clandestinamente foi entrando no LPO, levantamento de peso. E a partir disso ele começou a treinar, se desenvolveu muito e virou campeão, né? Que é a história do Pisarenko, que é um atleta que ficou muito conhecido por causa dessa foto aqui também, que muitos provavelmente já viram essa foto, talvez nem saibam que se trata de um atleta de LPO, né? Não de um bodybuilder, porque ele tinha até um shape muito diferente do que a gente é acostumado a ver os levantadores de peso, né? Que geralmente tem um BF muito alto, tem uma gordura alta, então eles não têm esse shape que esse cara tem. E ele ficou muito conhecido tanto pelos feitos dele na época, né, que foram muito expressivos, ele virou um campeão, quanto pelo físico dele também. E a partir disso eu fui pesquisar sobre a proibição que ocorreu do bodybuilding lá na União Soviética. E até hoje a gente pode reparar que culturalmente eles não dão tanto valor ao fisiculturismo, né, digamos que a treinar pela estética, quanto a gente dá aqui no Brasil, talvez no Ocidente, né? Vamos falar de Brasil. Lá eles valorizam muito mais esportes como levantamento de peso olímpico, o próprio wrestling, né? Tem muitos atletas daquela área ali, tanto da Rússia quanto de países próximos, que tem essa cultura da luta muito forte. Então é totalmente o oposto do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil parece que as pessoas sempre levam o treinamento com peso, o treinamento resistido para estética, né? A primeira coisa que todo mundo pensa quando se fala em treinamento, em academia, em peso, é em estética, nunca em performance. Lá o pensamento é exatamente o oposto. O treinamento pela estética lá é tido como algo supérfluo. Todo mundo levanta pesos para ficar forte, para levantar mais pesos. O pensamento é o oposto daqui, né? E uma coisa que eu venho reparando também nessa dinâmica dos esportes crescendo no Brasil, né, junto com a musculação, o bodybuilding, os outros esportes também crescem, até o crossfit, o LPO, o powerlifting também. E eu reparo que o powerlifting, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, no Ocidente, ele é o único esporte de performance com pesos, digamos, é o único esporte no treinamento resistido que é respeitado pelas pessoas do bodybuilding, né? A gente pode ver que até a calistenia o pessoal não leva muito a sério. LPO ninguém quase conhece, né? E quando conhece, muitas vezes associa logo ao CrossFit. E o CrossFit em si, ninguém nem leva em consideração, né? Para o pessoal do bodybuilding é piada. Então o powerlifting acabou virando o único esporte aceito pelo pessoal da musculação. Por quê? Eu acho que por serem movimentos já conhecidos, né? Agachamento, supino e terra, é mais aceito do que o levantamento de peso olímpico, que é snatch e clean and jerk, o arremesso e o arranco, como se chama em português, que são movimentos que as pessoas não acham estranhos, né? Porque é um movimento de corpo completo, você leva o peso do chão até acima da cabeça, as pessoas não conseguem entender esse movimento complexo, né? Sempre querem subdividir esse movimento em uma puxada, em um agachamento, em um desenvolvimento. Então acaba que se torna muito estranho para o brasileiro esse tipo de esporte. E, de novo, se torna algo ou como um esporte olímpico ou algo relacionado ao CrossFit, né? E um pensamento que eu sempre tive também, já vi esse questionamento em alguns, né, posts, alguns vídeos na internet, é por que o powerlifting não pode ser um esporte olímpico. Até o pessoal fica se perguntando, o Bitelo, que está famoso agora, né, atleta de powerlifting, ele vai para as Olimpíadas um dia? Não vai, porque o powerlifting, a Federação Internacional sempre quis transformar um esporte olímpico, mas
o próprio Comitê Olímpico nunca quis, por diversas razões, tá? Tanto porque já tem o weightlifting, né? Do mesmo jeito que o levantamento de peso de base, né? Os basistas são chamados de powerlifting, o LPO é o weightlifting. Então, já tem o weightlifting nas Olimpíadas, já tem o LPO. Então, eles não querem adicionar mais um esporte de força que, na visão da maioria das pessoas, é muito parecido um com o outro. Então, tem essa concorrência, até porque o próprio LPO já foi cogitado de ser retirado das Olimpíadas, por causa de uso de drogas, federações e todas essas coisas. É um esporte que tem o nome olímpico, mas foi cogitado de ser retirado das Olimpíadas, que dirá o powerlifting. E o movimento do LPO, apesar dele ser mais complexo, né, um movimento muito mais complexo, ele tem diversas fases, né, não é um movimento com um plano só como no powerlifting, ele é um pouco mais fácil de julgar. Como são só dois, né, dois implementos, então são três, como no powerlifting. E o objetivo é muito claro, que é levantar o peso para cima da cabeça, seja parando ele nos ombros, ou seja em um movimento único. Tem muito poucas regras e o movimento ele é muito parecido entre todos os atletas. Independente do peso corporal, você tem que só atingir algumas marcas, como quem é do LPO vai conhecer, não fazer o press-out, algumas regras assim. Já no powerlifting é muito diferente. Tem federações que têm regras diferentes umas das outras, algumas permitem equipamentos, outras não permitem equipamentos. O cara pode fazer o levantamento terra convencional ou pode fazer o sumô, que é totalmente diferente, né? Se torna muito mais difícil, tem muitas variáveis para julgar. A gente pode ver no supino, tem um pessoal que deixa a amplitude muito pequena. O powerlifting, às vezes, tem federações que a pessoa tem que quebrar a paralela lá embaixo, no agachamento, em outras não. Então, isso tudo torna muito difícil do esporte ser julgado. Além do que, as pessoas acham um pouco chato assistir powerlifting, porque são 3 chamadas, né? 3 tentativas para 3 exercícios diferentes, para 3 provas diferentes. É sempre um pouco cansativo para o público aberto e, né, o Comitê Olímpico nunca teve interesse de fazer do powerlifting um esporte olímpico. Até porque, se você for parar para pensar, o LPO ele é muito mais próximo na sua raiz a um esporte como o arremesso de peso, o arremesso de dardos. É um esporte de explosão, é um esporte de técnica. Diferente do powerlifting, que mede aquela sua força estática, né, a força bruta ali para mover aquele peso, independente da velocidade. O LPO ele mede a sua explosão, a sua potência, e você tem que ter muita técnica, muita mobilidade. Geralmente é um esporte que as pessoas começam treinando muito cedo, assim como a ginástica. Então, ele é muito mais próximo dos outros esportes olímpicos do que da musculação, por exemplo. E o powerlifting é um pouco mais próximo da musculação, né, na sua raiz. Então, isso já separa muitos os outros esportes. Você leva em consideração que nas Olimpíadas tem esportes bizarros, né? O pessoal adiciona até o breakdance, skate, né? Que, assim, é um esporte que até um tempo desse nem era considerado esporte também. Então, essa discussão dos esportes olímpicos sempre vai ser muito polêmica e eu acho que nunca vão incluir o powerlifting como esporte olímpico. Eu mesmo passei do treino de hipertrofia, que é o que reina aqui no Brasil atualmente, para um treino mais voltado à performance, justamente porque eu vi que eu não me encaixava tanto nesse treino só voltado à hipertrofia, que necessita de um desapego aos exercícios, né? Você está apegado sempre ao shape, e um apego muito grande ao que está em volta, né? Que é a dieta, às vezes o uso de ergogênico, e muitas coisas que estão além do treino. Então, o treino de performance, para mim, foi uma saída, até porque eu gosto de vários esportes, né? A gente pode perceber que no Brasil, o treinamento físico, as pessoas parecem que não gostam do treinamento físico pelo treinamento físico, elas só gostam do resultado. Então, é algo cultural, né? Que apesar dos esportes de performance virem crescendo muito, talvez nunca seja como a musculação, né? Que está em alta justamente pelo resultado estético, que se você for para pensar, é o que o nosso povo, a nossa cultura valoriza mais. Então é isso que eu queria falar sobre alguns esportes que não são tão falados aqui no meio do YouTube e das redes sociais. Eu vejo que as pessoas entram muito dentro do bodybuilding, do fisiculturismo, das fofocas da maromba,
e não falam tanto de outros esportes que às vezes são muito praticados também, né? Então me esperem falando de outros esportes, assim como os esportes de treinamento existido, alguns esportes que estão crescendo em alta também, como corrida, escalada, esportes que estão aumentando. O Brasil é muito grande e tem gente fazendo de tudo. Então, até o próximo vídeo.